Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa falando de Vale Tudo aqui no canal Reality Novelas, nesse sabadão, dia 6 de setembro, onde a gente vai trazer para vocês aí os últimos acontecimentos na novela, aquele escândalo todo lá da Consuelo. Aquilo foi necessário realmente? O que você achou daquilo, o excesso novamente na narrativa da novela, na novela? Quero saber sua opinião. Vamos falar aí sobre o atentado que Odete Roitman vai sofrer, tá? E que não vai ser, porque existe, obviamente, no roteiro uma programação do assassinato ou quase assassinato de Odete Roitman, porque tem uma versão ali, né, uma das narrativas, onde Odete não morreria e fugiria do Brasil com César a tiracolo, porque ela vai casar com ele, mas forjaria a própria morte, iria se passar por morta, tá? Mas, assim, independente dessa cena aí, vai ter um atentado a Odete Roitman que irá ao ar, parece que no dia 20 de setembro, tá, gente? Antes, de fato, vir aquele outro enigma sobre quem matou a Odete Roitman, que a gente nem sabe se, de fato, haverá. Manuela Dias falou que haverá, sim. Tá, o enigma, quem matou a Odete Roitman. Vamos ver, afinal de contas, a produção está fazendo um jogo duríssimo, cenas sendo gravadas aí em caráter secreto, roteiros sendo liberados para os atores e para as atrizes em cima da hora. Então, assim, o negócio tá jogo duro aí com a imprensa especializada. Eu já falei isso para vocês nos outros vídeos, não custa nada repetir, tá? Bom, vamos falar sobre isso também, tá? Sobre esse atentado da Odete Roitman, atentado ao Marco Aurélio, sobre a Odete deixar aí uma bolada para o César, tá? E o César vai se dar super bem com esse casamento com a Odete Roitman. O casamento vai sair, na versão original não acontecia. Então, nós vamos te contar detalhes de tudo isso, esse sofrimento do Afonso, que é uma das narrativas mais longas de toda a novela Vale Tudo. A novela nem é sobre isso, mas a narrativa do Afonso é uma das que mais estão rendendo, aí, pelo visto, vai render ainda muito mais. Então, gente, a gente vai comentar sobre isso e, lógico, que eu quero saber a sua opinião sempre, porque a sua opinião é sempre muito importante aqui no canal Reality Novelas. Então não esquece, tá? De se inscrever no canal, ativar as notificações, porque a gente está sempre por aqui te trazendo shorts exclusivos com resumo do capítulo do dia. Semanalmente a gente grava vários programas aqui para analisar as cenas, falar sobre alguns spoilers que vazam, né? Tecer aqui alguns comentários, conjecturas junto com vocês. Afinal de contas, mais do que um canal Reality Novelas, é uma grande comunidade de noveleiros e noveleiras, pessoas aí apaixonadas por novela, que sabem trocar ideias, concordando e discordando com muita educação e com muita, sim, paixão pela novela também, né? Tem gente que ama, tem gente que não ama, mas todo mundo é noveleiro, então todo mundo é apaixonado por novela. E eu sempre gosto de saber, tá? Gente, também não esquece, tá? De deixar seu like, seu hype aqui nessa publicação, porque gera engajamento. Vocês sabem que é muito importante para o canal o like de vocês. Se puder, compartilha esse vídeo com quem é noveleiro e noveleira, assim como a gente. E se quiser também dar um apoio ao canal, mande seu superchat, seu super stick, seu valeu demais, que no próximo vídeo a gente destaca aqui a sua mensagem. E aproveitando o ensejo, tá? Eu quero destacar aí a mensagem da Maria Cláudia Toledo Pisa, que mais uma vez nos mandou um superchat apenas para agradecer, tá? Agradecer que eu estou sempre aqui trazendo as novidades para vocês. E, na verdade, eu que tenho que agradecer a você, Maria Cláudia, e a todos os inscritos aqui do canal pela grande força e grande engajamento que vocês dão aqui para o nosso trabalho, tá? Então, meu muito obrigado. Tem gente que reclamou porque eu agradeço, dou nome a alguns inscritos. À medida que a gente vai gravando os vídeos, a gente vai destacar aqueles que mais participam aqui com a gente. Eu acho justíssimo. E quem não gostou, eu lamento, mas eu não vou deixar de fazer isso, porque eu tenho que reconhecer também o valor que vocês dão aqui pra gente do canal. A força de vocês é imensa e o incentivo que vocês dão com os comentários de vocês sempre muito pertinentes, os likes. Então, assim, é muito importante pra gente, tá? Esse engajamento que vocês geram. Então, meu muito obrigado, primeiramente, a
todos os inscritos que comentam, que mandam likes, que dão hype. Muito, muito obrigada mesmo. Obrigada aos apoiadores do canal com o superchat, com valeu demais. Obrigada de verdade a todos vocês. Aos pouquinhos eu vou falando o nome de todos e hoje não poderia deixar de destacar o nome de alguns de vocês que estão sempre aqui com a gente, né? Simpson, Josias Albuquerque, Renata Fidelis, Ione Serra, Tina Lemos, a Maria Cláudia Toledo Pisa, a Carla Regina, Nandico, Malu Pares e a Maria Alice, dentre outros queridíssimos, todos vocês, meu muito obrigada, gratidão, tá? E, logicamente, depois a gente vai falando o nome de outros que também estão participando bastante aqui. Os inscritos do canal estão mandando ver. Obrigada, tá, gente? Agora, vamos lá, vamos falar aí sobre as novidades, vamos ao cerne da questão, que eu sei que vocês estão esperando por isso. Bom, começando a falar aqui, né, sobre Consuelo. Gente, na cena de ontem foi ao ar, né, a comemoração das bodas da Consuelo com o Jarbas, ele arquitetou uma festa para ela e tudo. Eu achei a Consuelo exagerada desde a saída dela da TCA, né? Que ela saiu desesperada, achando que era outra coisa. Então, assim, eu já achei ali aquela narrativa que fizeram para a Consuelo, a culpa não é da atriz, tá? A narrativa muito exagerada. E ficou ainda mais exagerado e desproporcional aos dias atuais, já que um dos objetivos desse remake era repaginar a novela, atualizar, trazer para uma narrativa mais atual. A reação da Consuelo ao ver o André beijando a Aldeide, que é amiga dela de muito tempo. O André é um jovem rapaz, mas não é menor de idade, é maior de idade, já é um homem feito, né? A Aldeide também não é qualquer pessoa assim que vai prejudicar o filho dela, colocar, por exemplo, no mundo do crime, né? Ou então induzir o rapaz a algumas coisas erradas. Não. A Aldeide, na verdade, nessa versão de 2025, ela foi até muito mais discreta em termos de namorados do que era a Aldeide lá de 1988, porque a Aldeide era muito assim, bem resolvida, ela gostava muito de namorar, vivia namorando, ora ela estava tentando ser feliz, né, gente? É porque assim, hoje, ainda mais hoje, né, que os amores são tão líquidos, né, as relações são baseadas aí em amores líquidos, então ainda hoje deve ser pior ainda, mas em 88... a Aldeide já vivia esse dilema de querer se apaixonar, vivia tendo romances atrás de romances e não dava certo com ninguém. Até que depois que ela foi casada com Laudelino, enviuvou e tal, voltou para o Brasil, houve aquele flerte com o André que começou de forma completamente casual e evoluiu. Depois ele próprio começou a olhar a Aldeide com um olhar realmente de um amor verdadeiro e genuíno, tá? Eles dois começaram a se ver assim. Bom, nessa versão, a Aldeide não tá tão namoradeira como na versão de 1988. Eu achei a Aldeide do remake bem discreta em relação aos seus amores, né? Inúmeros amores. Eu não vi tantos amores assim. E por isso mesmo eu não vejo razões, nem que tivesse muitos amores, porque é um direito da mulher, do homem, tentar até encontrar, né, a sua alma gêmea ali, a sua cara metade. Achei desproporcional a reação da Consuelo ao descobrir que o filho estava com a Aldeide. Lógico, ela poderia ficar chateada por não ter sido comunicada, por todo mundo praticamente saber, menos ela. Isso ela poderia, né? Poderia também depois querer ter uma conversa sós com o filho para falar, de repente, se ela acha que a Aldeide não leva ninguém a sério o suficiente para firmar um compromisso. Mas eu acho que nos dias atuais, os pais, as mães, estão muito mais conscientes de que o filho cresce, vai viver a sua própria vida, e é isso aí, né? Cada um é dono do seu nariz. A partir do momento que ficou maior de idade, está trabalhando, o André trabalha, é um rapaz responsável. Aquela atitude da Consuelo com a Aldeide achei extremamente exagerada, excessiva, piegas, tá? E assim, como mais uma vez as narrativas de Manuela Dias, né? Porque o pessoal da novela, gente, a gente às vezes não quer falar mal, mas Manuela Dias me ajuda a te ajudar, entendeu? Porque assim, a gente não quer criticar às vezes,
porque é como eu já falei aqui muitas vezes, não é que a novela esteja horrível, horrível, mas tem muitas falhas que são gritantes e que o público vê. A gente não precisa ser autor de novela, gente, para ter senso crítico, bom senso, olhar e dizer, pô, isso aqui não me convenceu como telespectadora. E é o que vem acontecendo em Vale Tudo, né? Às vezes eles pecam pela falta e às vezes pelo excesso. E essa reação da Consuelo para os dias atuais eu achei excessiva e desnecessária, tá? Então fica aqui a minha observação, mas logicamente que eu quero saber o que você achou daquele show que a Consuelo fez, estragou até a própria festa, né, que o Jarbas organizou com tanto carinho para ela, envergonhou o filho na frente de todo mundo, ficou todo mundo muito constrangido, Poliana, todo mundo. Então quero saber a sua opinião, o que você achou daquele show à parte que Consuelo deu com o seu excesso que já vinha desde a saída da TCA, quando ela recebeu lá o telefonema. Quero saber aqui a sua opinião, tá bom? Deixa registrado aqui abaixo desse vídeo. Bom, gente, continuando também, no capítulo de ontem, mais uma vez foi destacado ali o sofrimento do Afonso, né? Ele que ainda não encontrou um doador. Odete já sabe que o Leonardo é 99% compatível para fazer o transplante de medula para Afonso, mas ela, até o momento, não mostrou nenhum interesse em revelar o seu segredinho, muito pelo contrário, ela está preocupada em ocultar cada vez mais, tanto é que está pagando uma grana para Fátima, né? E também para Ana Clara. Então, não demonstra ali nenhuma compaixão por Afonso, muito pelo contrário, Afonso está definhando, está cada dia morrendo mais, ela tem ali o trunfo de saber que o Leonardo é compatível para fazer o transplante para Afonso, ela coloca tudo à frente disso, até o casamento com César, o jantar do César com a família dela para apresentá-lo como namorado é mais importante que a saúde do Afonso e com a pressa, né, de agilizar esse transplante. O Afonso que decidiu que ele então não vai mais se internar enquanto não tiver um doador, que é abrir mão do tratamento. E a pseudo-mãe, né, porque dizem que a mãe biológica dele é Celina, ainda não foi revelado isso, é o que a gente sabe aqui em bastidores, mas até segunda ordem, Odete é a mãe dele. E aí o que acontece? Está ali sem falar nada, sabendo que tem a opção da cura em suas mãos e já poderia ter agilizado isso. É por isso que muita gente, isso me leva a crer que ela não vai querer abrir o seu segredo. Se depender dela, o Afonso vai definhar e não vai acontecer nada. E aí só reforça aquela ideia que já foi levantada, aquele spoiler, né? De que o Afonso vai ser salvo com as células tronco do cordão umbilical dos filhos que a Solange está carregando, que são filhos dele também. Isso só reforça essa ideia, tá, gente? Para quem estava aí teimando que vai ser Leonardo, eu estou achando cada vez mais difícil, cada vez mais distante essa hipótese, porque a Odete não parece disposta a abrir essa história para ninguém. Ela mesma falou que o Leonardo já morreu faz tempo, então que a doação dele não faria diferença para o Afonso. Bom, continuando com isso também, falando ainda de Afonso, né, gente? Muita gente, o público inteiro reclamando demais dessa narrativa longa, demasiadamente longa. A Manuela Dias, que no decorrer da novela, fez várias narrativas que seriam até muito mais importantes e ela abordou en passant, né? Ela falou ali, tipo, eu quero falar só para levantar uma pauta, eu quero falar só para inserir alguma coisa aqui, mas não vou desenvolver isso. E, de fato, foram vários temas que ela inseriu na novela e praticamente falava em um capítulo, no outro já encerrava o assunto, tá? Foi assim com o Bebê Reborn, né? Foi assim com o burnout do Renato, enfim, foi a questão da Sarita, do Marco Aurélio querer a Sarita. Foram várias situações que ela colocou na trama e que ela abordou ali em 1, 2 capítulos e finalizou. E aí, essa doença do Afonso, não, pelo jeito, vai render bastante, tá? Vai render bastante, pelo jeito, isso não vai acabar, já está aí alguns dias rolando essa história e provoca gatilhos em várias pessoas. Eu já vi pessoas aqui do canal também falando que provoca gatilhos. Eu
sinceramente, eu acho extremamente desconfortável ficar vendo essa narrativa do Afonso, até porque Vale Tudo não é uma novela que trate desse assunto. É um assunto importante, merece esclarecimentos, a gente já falou isso aqui no canal, mas a peça fundamental de Vale Tudo, tá? O norte de Vale Tudo é orientado para outro sentido e não para abordar a doença do Afonso. Então foi uma trama que ela inseriu, assim como inseriu a Solange diabética, numa gravidez gemelar, tá ali praticamente sozinha cuidando do Afonso em um apartamento, tendo a mansão da Celina lá cheia de empregados, de pessoas da família do Afonso que não fazem nada, porque a Celina não faz nada, Heleninha não faz nada, só faz quando quer, né? Aí ela pinta lá quando ela quer. Tem o Eugênio, tem a Marina, tem tanta gente naquela mansão da Celina e foi necessário a Solange, grávida de gêmeos, mobilizar toda a vida dela, paralisar a vida dela e ficar acompanhando aquele sofrimento que não é fácil, porque o Afonso não pode ser cuidado pela própria família dele. Gente, achei ali também um outro exagero da autora Manuela Dias, uma bola fora, e assim, bola fora como um todo, sabe? Chega, o público não está gostando, nem mesmo as pessoas que defendem Vale Tudo, tá? Que gostam da novela, não estão gostando dessa narrativa extensa demais com a doença do Afonso. Vale Tudo não é sobre isso. Tem várias coisas que poderia abordar em Vale Tudo. Isso não seria nem o caso, tá? Bom, continuando, né, gente? Também falando sobre essa história de filler na novela, a encheção de linguiça na novela, os personagens Vasco e Lucimar. Vasco já era apagadinho na versão de 1988, que ele era o porteiro ali do prédio e tal, aparecia mais naquelas fofoquinhas de bairro. Mas a Lucimar, ela tinha destaque em 1988, né, com a Maria Gladys, fez um super sucesso, era super engraçada, a gente também já falou isso aqui, estão super apagados na trama, e a Manuela Dias, assim como ela está tentando fazer com Afonso, fazer um resgate do personagem para que o público fique com pena do Afonso e goste do Afonso, já que o próprio Humberto Carrão tinha reclamado com os rumos do personagem dele, que ele achou que ficou apagado e que ele estava sendo até odiado, que o público já queria mesmo era que ele morresse na trama. Então Manuela Dias está tentando aí enfiar a goela abaixo do público essa narrativa triste do Afonso para as pessoas se compadecerem e quererem Afonso com Solange, que a maioria do público nem queria mais isso, né? Então, e o próprio ator, Humberto Carrão, já estava incomodado com essa situação, assim como boa parte do elenco de Vale Tudo se incomoda, está incomodado com as suas respectivas narrativas na trama. O Vasco e a Lucimar também vêm sofrendo isso. Por quê? Eles estão apagadíssimos. A Lucimar e o Vasco só acrescentaram alguma coisa à trama quando foi aquela abordagem da pensão alimentícia do Jorginho. Isso sim foi uma situação de utilidade pública, foi bacana, né, ter sido abordado, mas fora isso, gente, estão sem nenhuma utilidade na trama, são personagens totalmente obsoletos, vazios, esvaziados ali pela narrativa de Manuela Dias, e ela vai dar um jeito aí de colocá-los em evidências nos próximos capítulos, porque o Ivan não vai abrir aquela agência de turismo, de pacotes de turismo a preço popular e tal, e aí vai surgir uma tal de Vilma, que vai querer se associar ao Ivan para passar clientes para ele, mas que ele teria que vender sem nota fiscal, venderia mais barato, mas sem nota fiscal. Parece que o Ivan não vai cair nesse papo dessa tal de Vilma, tá? Que não é plantada por Odete Roitman nem nada. São essas situações do destino mesmo, de gente que surge na vida do outro para atrasar o lado. Então, essa Vilma seria esse tipo de situação, mas parece que o Ivan não vai cair, não vai aceitar. E aí o Vasco vai comprar, junto com a Lucimar, pegar a economia deles, tá? As economias deles dois, e como forma de fazerem a lua de mel, vão comprar um pacote turístico na mão dessa Vilma e vão levar ali um tremendo golpe, porque a mulher é uma golpista. Então, só para mostrar que o mais barato sai caro, né? Que as pessoas têm que ter cuidado em relação a isso, a Manuela Dias resolveu inserir essa narrativa para Vasco e Lucimar, que na verdade hoje na trama não tem nada para se falar sobre eles dois, tá? Acho que são personagens totalmente obsoletos, como eu já disse aqui. Bom, falando ainda de Odete narcisista, egoísta, egocêntrica, né?
No capítulo de hoje à noite, né, desse sábado, 6 de setembro, ela vai apresentar o César ali para a família, mesmo diante de todo o drama que o Afonso está enfrentando. A Odete está tão apaixonada pelo César que ela vai apresentá-lo à família, vai levar adiante a ideia de casar com ele. Ela quer uma cerimônia pequena, mas com bom gosto, lógico, ela é uma mulher muito chique, né? E, gente, para surpresa, tá, do próprio César, ela vai ali fazer um pacto antinupcial, onde, no caso de morte dela, o César vai herdar 50% das ações da TCA. Olha só que mamata para o César, hein? Ganhou na loteria com a Odete. Fora isso, no dia do casamento, a Odete vai presentear o César com um tremendo carrão de luxo, tá? E vai tentar abafar, como eu já disse também aqui anteriormente, o escândalo que a Maria de Fátima vai difundir na imprensa sobre o furto do quadro de Heleninha, dizendo que o César foi ali o mentor intelectual, o autor do crime, juntamente. Eu não sei se ela vai meter o Olavo no meio, porque o Olavo está coladão com a Maria de Fátima, mas que ela vai botar o nome do César como tendo sido ali o autor do furto do quadro da Heleninha, isso ela vai. Então, ela vai vender para a imprensa a imagem de que a grande empresária Odete Roitman está aí casando, se aliando a um bandido. Tá? E isso vai repercutir muito mal para a Odete. A Odete, o César vai querer até sair fora do casamento quando ele olhar que está em todos os celulares, que todo mundo está vendo essa notícia, né, na internet. Ele não vai querer nem casar, com medo de ser preso, tá, da polícia bater lá e prendê-lo. Só que a Odete não vai perder, não vai descer do salto, vai formular ali uma história de que é fake news, tá? E vai conseguir safar a cara do César. O que ela não vai conseguir se livrar é do impacto que esse boato vai causar nas ações da TCA. E é aí que entra o Marco Aurélio, com toda a esperteza dele, que ele não está disposto a devolver dinheiro nenhum para a Odete, ele faz esse discurso só para se livrar, né? Ele está tramando a ida dele para o exterior, quer investir aí junto com aquele sheik em mineração, ele quer sair do Brasil, não tem a menor intenção de devolver tudo que ele desviou da TCA, mas para a Odete ele conta que ele vai sim devolver cada centavo, tá? Só que nessa aí, quando esse boato que a Fátima espalha na internet sobre o César ser bandido e a Odete Roitman, essa grande empresária, se aliar a ele, isso na diretoria, no conselho da TCA não vai pegar bem, e também as ações da empresa vão cair. Consequentemente, a Odete vai ser afastada da presidência da TCA. Quem vai lucrar com isso e vai adorar? Marco Aurélio, tá? Paralelamente a isso, gente, no capítulo de 20 de setembro, tá, vai ao ar o atentado a tiro que a Odete vai sofrer quando ela estiver dirigindo, tá? Ela vai estar no trânsito, na via pública, dirigindo, e vai sofrer um atentado a tiro. Ela, nessa ocasião, não vai morrer, não. Mas ela vai querer saber quem vai ser o autor disso, tá? E aí, lógico, o Marco Aurélio é um dos que vão entrar ali na mira da Odete. E logo depois a gente sabe também que o Marco Aurélio vai sofrer um atentado a tiro também, né? E vai ficar ali, se depois que ele se recuperar, que ele não vai morrer não, né? Aí ele vai se recuperar, ele vai viver ali cercado de seguranças, com medo de um novo atentado. E logicamente que ele vai ficar que nem louco, querendo descobrir quem foi o autor do atentado contra a vida dele. Assim como a Odete Roitman também vai querer saber quem foi o autor do atentado contra a sua vida, tá? Bom, gente, então esses são aí os principais destaques. Hoje à noite também vai ao ar a Ana Clara, que está tentando forjar provas para poder mostrar que ela e o Leonardo têm uma convivência de marido e mulher, eles que já estão casados, né? Mas ela falou, ela viu que a Odete chegou com 2 enfermeiros, né, para levar o Leonardo, quando tinha descoberto que a Ana Clara tem ali seus rolos por fora, e aí o que ela pensou? Poxa, se ela levasse ele, a gente não tem nenhuma foto juntos, nem dele sozinho, nem com ela, nem nada. Ela vai começar a gravar vídeo, fotos, fazer declaração, Leozinho para lá, Leozinho para cá, tá? Para poder juntar um arsenal de provas aí para se calçar contra qualquer
investida que a Odete Roitman possa querer dar contra ela, tá, gente? Bom, esses são aí os destaques, tá, do nosso programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça, tá, de deixar seu like, seu hype aqui nessa publicação e de fazer seu comentário, dizer o que você está achando de tudo isso, essas narrativas todas. Eu quero muito saber, vocês sabem disso, né? Que a gente troca uma ideia aqui. E, gente, preparem-se que hoje só é sábado, amanhã tem domingo, volto com mais novidades para vocês sobre o capítulo de hoje, se tiver um conteúdo legal para a gente comentar, tá? Aí eu volto amanhã para a gente trocar uma ideia sobre o Vale Tudo. E também se tiver spoiler, lógico que a gente entra aqui a qualquer momento para dizer em primeira mão para vocês, tá? Bom, um excelente restinho de sábado para vocês, um domingo maravilhoso e muito abençoado. A gente volta em breve. Obrigada pela paciência, pelo engajamento, pela audiência. Obrigada por tudo. Um beijão, fiquem com Deus. Tchau.